E eu gostava de chamar a Vi e o Paulo aqui ao pé de mim. Já estou aqui a fazer uma sujeira. Sim, é claro que eu recebo estas palavras com muita honra, também com muita gratidão. E eles diziam, quão estranho é tu estares aqui nesta posição e ver a Vi e o Paulo como pastores. Eu disse, a Vi, não, ela é Vi, a Vi para mim é Vi, ok? Então, mais do que estranho, é um privilégio, ok? Porque nós vemos nas Escrituras muito este espírito de discipulado, de mestre, de aprendiz, não é? E nós podemos ver isso acontecer na vida, na realidade. Na vida a ser vida é outra coisa. É outro campeonato, que eu costumo dizer. Uma coisa é a teoria. Uma coisa é aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Outra coisa é a coisa a acontecer mesmo. E tu poderes experimentar. Então, e poderes ver eles como casal, como família, desbravarem caminho, esforçarem-se, entregarem-se à vontade de Deus, estarem sujeitos à sua vontade. E para mim, mais do que ser estranho, é um privilégio ver-vos, e eu gostava de vos honrar perante a vossa comunidade, que é um privilégio. Nós, como CCLX, e eu como pastor, servirmos ao vosso lado no reino. Okay? Nós temos uma visão de reino e vocês são só mais uma parte do nosso reino. É o mesmo reino. Não há outro reino. Okay? Nós não temos outra perspectiva. Fazemos igreja, se calhar, de maneira diferente, com pessoas diferentes, em lugares diferentes, horários diferentes, mas a visão é de reino. Tem que ser de reino. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas muito fervorosa. Agradecer aqui aos nossos pastores. Amém. Eu gostava de orar por eles. Amém? Deus, estamos gratos, Deus, pelos teus planos serem sempre maiores que os nossos, Deus. Estamos gratos porque os teus planos são inimagináveis, Senhor, intocáveis, Deus. E por muito que nós nos esforcemos, Deus, tu tens sempre algo novo, algo de renovo, algo para mostrar à nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Viviane, do Paulo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ministério, Senhor, colocaste pastoral nas suas vidas. Obrigado, Senhor, por todo o cuidado, ó Senhor, por toda a palavra pastoral, todo o ensino, Senhor, por tudo aquilo que tu fazes nesta comunidade e através desta comunidade, nesta cidade, Senhor, neste país, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Então, uma bela forma da gente começar, certo? Então, vamos abrir as nossas Bíblias, dispositivos, em 2 Samuel, capítulo 6. Posso-me apresentar? Ok. O nome vocês já sabem, o pastor Ricardo Ribeiro. Eu pastoreio a CCLX aqui em Almada, fica ali mais perto da Charneca de Caparica, ok? E nós, quando começámos a igreja, há 8 anos atrás, havia sempre aquela questão, como é que nós nos vamos chamar? E eu saí de uma igreja daqui de Almada, depois de um tempo de Deus, já vou explicar, e saí, nós abrimos uma igreja da CCLX aqui na região. E no meu coração havia sempre um desejo de não começar uma igreja da CCLX e dizer assim, CCLX Almada, como se eu estivesse a dizer, calma, nós chegámos à nossa cidade, tenham calma que as coisas vão ficar todas resolvidas. Então, eu sempre disse à minha equipa de liderança, não, a gente não se pode chamar CCLX Almada, temos que arranjar outro nome. E um amigo também em comum, foi o Filipe Costa, ele sabe quem é que mora ali em Cacilhas ainda, e ele da janela dele viu o Rio Tejo. E ele mandou-me uma fotografia nesse dia e disse assim à noite, olha, que tal CCLX Tejo? Porque não é Almada, conecta Lisboa, epá, não define muita coisa, quer dizer, tu estás perto de tanta coisa. E ficou assim. E o nosso nome durante 6 anos foi CCLX Tejo. Entretanto, nós mudámos para CCLX Almada, não foi porque queremos resolver as coisas todas, foi porque decidimos como igreja que a primeira igreja que abre numa cidade fica com o nome da cidade e depois a igreja seguinte na mesma cidade tem que escolher outro nome de região, etc. Ok? Amém. Então este texto é um texto que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração, que fala sobre fazer as coisas da forma certa. Sabem, Deus
durante muito tempo da minha vida, chega a ser bíblico, chega a ser mesmo bíblico, eu durante 40 anos da minha vida, eu estive a tentar fazer a coisa certa no lugar errado. Não é que o lugar era errado. Não é que o lugar era errado. Eu é que estava a tentar fazer as coisas certas, mas não era aquele lugar. Então eu cresci nos bancos da igreja. Eu fui para a igreja com 4, 5 anos de idade com a minha avó e eu cresci até aos meus, imaginem, 40 anos de idade na mesma igreja. A tentar ser o melhor cristão, o melhor líder de jovens. Foi aí que nós nos conhecemos. O ancião, o pastor daquela comunidade. E houve um dia que Deus me chamou e me levou para um lugar onde ele teve que me mostrar que, ok, aquilo que eu quero fazer para ti é isso, mas não é aqui, é noutro lugar qualquer. Eu não sabia muito bem o que é que era. Então, esta palavra, que fala mesmo muito ao meu coração, tem a ver com isso. Nós queremos fazer a coisa certa da maneira certa. Então não vale que nós queremos adorar ao Senhor, fazer as coisas como Deus gosta, de qualquer maneira. Uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus não desperdiça nada. Se é para o reino, Ele vai aproveitar. Ele não tem culpa das nossas ineficiências. Os meus 40 anos do sítio errado, Deus não desaproveitou. E vocês têm aqui uma prova viva. Deus não desaproveitou. Amém? Mas eu não pude viver aquilo que era para mim. Eu não pude viver. Então diz assim o texto, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15. Fala acerca de Davi. Então tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Versículo 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Então eles estavam a transportar a arca. A arca esteve exilada, esteve perdida, vamos dizer assim, esteve fora do sítio onde a arca era suposto estar, mais do que 20 anos. A arca esteve fora do seu lugar. Vocês podem ver lá em 1 Samuel 4, a partir do versículo 10 ao versículo 11, quando Israel perde uma batalha, a arca é tomada, e a arca, que significava e que simbolizava e que era a presença de Deus para o povo naquela altura, ela ficou nas mãos do inimigo. E durante mais de 20 anos, o povo foi povo sem a presença, sem a arca, sem aquilo que Deus, sem a forma certa. Então as coisas continuaram a acontecer. Se vocês vão continuar a ler o texto, a partir de 1 Samuel, versículo 4, até onde nós estamos, as coisas continuaram a acontecer. Deus continuou a falar com Davi. As coisas continuaram. Davi tornou-se num rei vitorioso. Ele ficou com os seus méritos, ele conquistou, ele restaurou, mas havia alguma coisa que faltava. Era a arca. Então ele decide, é isto que nós estamos a ler, ele decide ir buscar a arca do lugar onde ela está e trazê-la de volta para Jerusalém. Davi, versículo 5, e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbolos. Era a festa de voltar a trazer a arca para a casa e de fazer as coisas não só certas, mas da maneira certa. Amém? Então havia alegria. Mas, versículo 6, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a estrada estava acidentada, o carro tomba, a arca parece que vai cair, e há alguém zeloso pela arca. O que é que ele faz? Ele tenta pegar a arca. E vocês sabem o que é que acontece com essa pessoa? Ela morre. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali, por esta irreverência. E ele morreu ali.
junto à arca de Deus. Às vezes parece que nós estamos a fazer a coisa certa. Às vezes parece que nós estamos alinhados. Parece só. Às vezes nós vamos ser feridos pelo Senhor e parece que estamos a fazer a coisa certa, mas não estamos. O Senhor diz que acendeu-se uma ira contra aquela pessoa por esta irreverência, por esta falta de reverência, por esta falta de zelo, por esta falta de cuidado em fazer as coisas da maneira certa, da maneira apropriada. Versículo 8. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera, contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até aos dias de hoje. Então aquele dia foi tão significante que o lugar ficou marcado com o nome daquela pessoa. O lugar onde Uzá morreu. Ele morreu ali. No dia que nós estávamos a trazer a arca, ele morreu, ele tocou a arca e ele morreu. Versículo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia. Então, quando nós não fazemos as coisas da maneira certa, da maneira apropriada, da maneira de Deus, há planos que nós vamos ter que interromper e nós vamos interromper. Então, momentos que no nosso coração são momentos de festa, de alegria, nós estamos a celebrar a Deus. Se nós não estamos a fazer as coisas certas, nós corremos o risco de ser cortado pela raiz. E o nosso coração, de repente, deixa de ser um coração alegre, deixa de ser um coração que está a olhar para a frente e fica a ser um coração temeroso. Foi o rei Davi. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Como é que eu vou conseguir? Não quis Davi tirar a arca, retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez-lhe levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. Então o que acontece é que Davi percebe, ok, isto vai ficar complicado. Eu passei de uma posição de celebrar ao Senhor e de estar em festa, de estar a cumprir, eu passei dessa situação para uma situação de temor, o meu coração ficou assustado e eu vou congelar a situação. Eu vou estacionar o meu carro e vou tentar perceber como é que eu vou continuar. Então o que é que Davi faz? Ele diz assim, olha, levem a arca e coloquem a casa perto de outra pessoa, não de mim. Coloquem noutra pessoa, longe de mim, e a arca vai ficar ali. Eu vou ganhar tempo para ver o que é que eu vou fazer. Isto parece muito o que nós fazemos, né? As coisas estão a correr mal, as coisas correram-nos mal, não correram como nós queríamos, nós pausamos tudo. Amizades, relacionamentos, já nem falamos com o pastor, não vamos à igreja, pedir uma pausa total. A arca fica lá. Mas a história continua. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a sua casa. A arca é a presença de Deus. Simbolizava mais do que isso, mas a presença de Deus significava o próprio Deus. E com medo e com temor de fazer as coisas da maneira certa, nós colocamos a arca de lado, a presença de lado, só que a presença é a presença. O geteu, ele não pediu a presença. Ele não fez nada extra para ter a presença. Sabe o que é que aconteceu? A arca estava lá arrumada no quintal dele. Só que de repente as coisas começaram a correr bem. Só que de repente as coisas começaram a ficar prósperas. Só que de repente houve cura lá naquela casa. Só que de repente tudo começou a correr bem. Porquê? Porque o Senhor começou a abençoar a família que o recebeu. A arca. Ainda que seja difícil, complexo, não pelos nossos méritos, nós temos que dar abrigo à presença de Deus em nós. E Ele vai abençoar, é a promessa que nós temos. Versículo 12. Então enviaram a Davi dizendo: Davi, aconteceu uma coisa fantástica. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Versículo 12. E tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi, e com alegria, reparem, a alegria voltou quando a gente vê a bênção. A gente vê a bênção na casa do outro. A gente vê, não, aquela igreja agora está a bombar. Agora é que aquilo está... E o que é que a gente faz? Vamos em direção à bênção. Nosso coração deixou de ter medo, vamos em direção à bênção. Mas vai se resumir sempre ao mesmo, que é fazer o certo da forma certa ou fazer o certo da forma errada. Ou pelo menos da forma que não é a forma que Deus quer. Então ele volta
ele volta, versículo 12. Ele vai restaurar a arca. Ele faz subir a arca novamente da casa de Obed-edom à cidade de Davi, diz no versículo 12. E diz que sucedeu que, quando os homens levavam a arca do Senhor, então a arca já não estava a ser levada da mesma maneira. A arca já não estava a ser transportada da mesma maneira. Então Davi percebe, ok, eu fiz alguma coisa errada, eu quero acelerar processos, eu quero que isto chegue cedo, eu tenho um carro com rodas, isto vai chegar lá muito mais rápido, a festa vai durar muito mais tempo. Mas não. O que diz no versículo é que ele pensou nisso, ele percebeu que as coisas têm que ser feitas da maneira certa. E diz que quando os que levavam, os levitas que levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos. Eu tenho que dar 6 passos para lá? 6 passos, ok? Depois de darem 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. Então, uma coisa que passou, que no início era um momento de festa, um momento acelerado, um momento de nós vamos buscar a arca, talvez uma checklist qualquer que nós temos que fazer, qualquer um programa da igreja, qualquer coisa que nós temos que fazer acontecer. Nós fazemos acontecer rápido, tem que acontecer. O que é que de repente acontece se a luz falhar agora? Se a gente ficar sem som, se nós tivermos que evacuar o edifício, o que é que nós vamos fazer? Será que nós pegávamos todos assim mesmo à capela, íamos ali para a relva e sentávamos e estávamos dispostos a fazer isso? A loucura. E se eu vos dissesse assim agora, vamos sair todos daqui e vamos para lá, para a relva. E interessa é fazer o que Deus quer. E às vezes nós queremos acelerar processos, queremos ter carros de bois, queremos fazer... Hoje não é porque o mundo projeta coisas em ecrãs que nós não vamos projetar, não tem a ver com isso. Mas nós não vamos projetar porque eles projetam. Tem que haver outra coisa. Deus tem que estar lá. Tem que ser porque Deus quer. Tem que ser porque nós queremos atingir alguma coisa que Deus quer. Tem que ser a visão do próprio Deus. E se Deus dissesse, façam os cultos, seja em que ano for lá, não é? Mas nunca usem eletricidade, nós tínhamos que cumprir, Paulo. Porque era a vontade de Deus. Em outros tempos existiam religiões que as celebrações deles era sacrificar bebés. Vocês sabiam disso? Crianças. Só que nós não fazemos isso. Porquê? Porque é a vontade de Deus. Nós não fazemos isso. Só que nós humanos, nós temos muito esta pressa de fazer as coisas acontecer. E nós muitas das vezes vergamos essas coisas. Vergamos ao mundo. Então, sabem, a vida... Eu não sei quantos de vocês é que já viram nas redes sociais os pickpockets que andam em Lisboa. Vocês já viram? Toda a gente já viu, não é? Pois. Satanás é um pickpocket. Ele anda à tua volta. Para quê? Para roubar. Mas ele anda para roubar. É verdade ou não que nós pensamos muito é no matar e de destruir? Nós pensamos é no pior. Matar e destruir. Mas sabem, a vida e Satanás que ainda tem muito impacto neste lugar, nesta vida, não neste lugar aqui, mas na vida, ele tem estes pickpockets à nossa volta. E quando nós damos por isso, a arca já não está connosco, a arca já está longe. E o que é a arca hoje para nós? É a presença do Senhor. Todos aqueles que já aceitaram o Senhor e Salvador, é um disclaimer, é uma coisa que eu tenho que sempre dizer, porque pode haver alguém que não saiba. Mas toda a gente que aceita o Senhor como Senhor e Salvador, o próprio Deus decidiu habitar em nós. Então há uma coisa que nós não podemos... a Bíblia diz que nós podemos entristecê-lo, que nós podemos o extinguir, podemos deixá-lo sem força. Mas ele habita em nós. Sabem? E a vida e Satanás anda à nossa volta a roubar-nos estas coisas. A chama do Espírito. A vontade de ler a palavra. A vontade de ser generoso.
O ter um olhar de compaixão. Quantas vezes na palavra nós vimos Jesus, ele sai de algum lugar, ele olha para a multidão e ele sente compaixão. E isso define o que ele vai fazer a seguir. Já não vai fazer o que ele ia fazer antes. É a forma como ele olha. Só que os pickpockets da vida, do nosso inimigo das nossas almas, ele anda à nossa volta para nos roubar. Ele anda a fazer com que a arca fique longe. Dias, horas, semanas, meses. E depois, existe algumas coisas que nós tentamos acelerar processos. Nós tentamos fazer com que essa arca, com que essa presença chegue e que seja logo um estrondo e que tudo aconteça na nossa vida. E eu lamento informar, não vai ser assim. Nós precisamos passar por alguns processos. Em João 10:10 diz isso, o ladrão, o espírito da palavra, ainda que este texto falasse de outra coisa, é que o espírito que a palavra diz é que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, vem senão para nos roubar, matar e destruir. Então é hora de nós irmos resgatar, irmos tentar buscar aquilo que Satanás já nos roubou, já nos manteve durante tempo demais longe. E Davi percebeu isso. Ele percebeu, eu sou rei, eu tenho sucesso, eu atingi um patamar, mas falta alguma coisa. Alguma coisa que devia estar aqui que não está. Está longe. E se calhar alguns de nós temos tudo. As coisas estão organizadas, a nossa vida está organizada. Temos uma igreja fantástica, uns pastores fantásticos. Mas onde é que está a presença de Deus na tua vida? Como é que está o teu devocional? Como é que está o teu momento de oração? Tu és uma pessoa generosa. Tu tens um olhar de compaixão pela vida dos outros. Tu mudas os teus planos pela forma como tu vês os outros. Ou tu estás só a viver a tua vida fantástica? Davi viu isso. E ele quis resgatar. Então, hoje é hora de nós irmos resgatar isso. Ir lá atrás. E normalmente um ladrão não te aparece em casa a dizer assim, olha, eu peço imensa desculpa. Eu passei por ti, isto caiu na minha mão, eu vou-te devolver. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Os meus tios, o verão passado, estiveram cá. Eles foram a uma bomba de gasolina e eles deixaram uma bolsa em cima da mesa do café. E foram embora. Eles estavam de viagem para outro país. Foram fazer uma viagem para outro país. E eles conseguiram ir, porque os documentos não estavam ali. Ficou lá o telemóvel, o tablet, tudo coisas de muito valor. O que acontece? A minha esposa, a minha Maria João, ela devia ter sido detetive. O que é que ela fez? Ela ligou para a bomba de gasolina. Ela percebeu que horas é que ele estava, quem é que estava a trabalhar. Ela foi lá, falou com o empregado, ele conseguiu ver nas câmaras quem é que foi, chamaram a polícia e identificaram. Sabem o que aconteceu? A bolsa foi desenvolvida, com tudo o que estava lá dentro. O dinheiro não apareceu, mas os equipamentos apareceu tudo. Para nós resgatarmos alguma coisa é preciso nós fazermos. Nós não podemos estar quietos no banco, sentados à espera que aquilo que nos roubaram vai aparecer pela porta dentro. Não vai aparecer. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer alguma coisa para que isso volte à nossa posse. Então a presença de Deus, o que a arca simbolizava, a presença de Deus no meio do povo, era como um trono da própria glória de Deus, que falava com os homens, falava com Moisés, lá desde trás. Ela testemunhava a aliança, ela não só falava diretamente, como ela lembrava a fidelidade e a aliança de Deus com o povo. Dentro da arca estava a lei, o maná e a vara de Arão também. Era um centro, algo central. E para hoje, a presença de Deus também tem que simbolizar isso para nós. Não pode ser uma coisa só do domingo, não pode ser uma coisa só de uma conferência, não pode ser uma coisa só de um momento, não pode ser nem uma coisa que nós vamos só para tentar buscar alguma coisa. Não pode ser só isso. A presença é muito mais do que isso. Então, quando nós chegamos a um lugar onde queremos ser exortados para nós vermos mais de Deus, ouçam, Deus deu-vos 2 pastores. Uma coisa que eu prego mais lá na nossa comunidade é que eles têm que valorizar aquilo que Deus lhes deu. E às vezes é preciso ver um pastor de fora ou um pastor da internet, que é o que acontece, vir dizer as mesmas coisas que são pregadas aqui nesta casa para nós darmos valor. Isso é muito triste.
Então, eu não vou dizer nada que o vosso pastor e a vossa pastora já não vos tenham dito em público ou em privado. Vocês têm que ter prática de devocional, que vocês têm que buscar a palavra, que vocês não podem se desleixar com isso. Senão, o pickpocket da vida vai passar por vocês e vai-vos roubar alguma coisa. Alguém que diz assim, pastor, eu preciso descansar, eu trabalho muito tempo, eu preciso descansar. Eu digo, e é logo ao domingo de manhã. É aquele horário que se descansa melhor sempre, é das 10 ao meio-dia. É o horário melhor para descansar. Não sei se vocês sabiam, é o domingo, das 10 ao meio-dia. É o melhor horário. Qualquer coisa que ainda está por ser explicado. Então, o que eu digo sempre a estas pessoas é assim, olha, a vida vai-te roubar essa oportunidade. Tu tens o dia todo para descansar, a tarde toda para descansar, mas tu escolhes não ir à igreja. E o que de forma subtil acontece é que as melhores séries, o melhor café da manhã, as melhores coisas acontecem sempre nesses horários. Aquela pessoa que nós até gostamos de falar, liga-nos, pede para nós bebermos um café. Nós estamos mesmo muito cansados e lembramos daquele plano perfeito de estar na cama e descansar. É a vida a roubar-nos aquilo que Deus quer que a gente tenha com Ele, tempo com Ele. Então, o que quer que faças, não faças sem a presença de Deus. É fazer o quê? Com Ele. Tudo o que se Davi pensasse assim, eu vou trazer a arca, mas eu vou trazer com ele. Com ele, eu vou trazer com ele. Eu vou me ligar com ele e vou trazer com ele. Então, as coisas funcionariam de maneira melhor. Como é que nós nos atrevemos a ganhar o mundo, a ganhar as pessoas à nossa volta, sem ser com ele? Sem ser com ele. Será pela nossa força? Será pelo nosso ímpeto? Será pela nossa sapiência? Não. Nós muitas vezes usamos as técnicas do mundo para alcançar pessoas para Deus. Esquisito. Nós devíamos usar os modelos de Deus para alcançar pessoas do mundo para Deus. Parece que me faz um pouco mais sentido. Mas não é assim tão óbvio. Não é tão óbvio. Davi, o rei, o grande rei, ele viu uma oportunidade das coisas acontecerem mais rápido e ele fez. Então, o que quer que faças, não faças sem a presença de Deus. A tua vida pode estar no auge. Os teus relacionamentos podem estar no auge. O teu casamento pode estar no melhor, na melhor fase. O teu namoro pode estar na melhor fase. Os teus estudos podem estar na melhor fase. Mas nada disso vai funcionar se Deus não estiver no meio. Sabem, algumas pessoas pedem conselhos de matrimónio, certo? Casais. As coisas não estão a funcionar. Sabem qual é que é a primeira coisa que eu pergunto? É quantas vezes é que vocês oraram juntos? Quantas vezes é que vocês oraram pelo vosso casamento? E sabem o que é que as pessoas querem fazer? As pessoas querem resolver as coisas sem Deus no meio. As pessoas querem que alguém... As pessoas até acham que é Deus que vai resolver, mas é alguém que está fora. É um pastor que está fora. É alguém que é um conselheiro. E nós sentamos as pessoas e perguntamos: quantas vezes é que tu oras pelo teu marido? Mas ele é tão esquisito, é tão mau. Ora por isso. A Bíblia ensina para nós orarmos pelos nossos inimigos. Só que as pessoas esquecem-se disso. As pessoas esquecem-se que para nós, tudo o que nós fazemos, temos que fazer com Deus. Então, se nós queremos restaurar o nosso casamento, vamos fazer juntos o casal com Deus, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, ainda que a nossa oração diga: Senhor, ajuda esta pessoa, Senhor, olha, tu sabes, Senhor. Ainda que seja isso. Mas se alguém chegar ao pé de mim e disser assim: não, nós tentamos. Nós em casa tentámos, nós lemos a palavra, tentámos, e não está a funcionar, nós precisamos de ajuda. Nós ajudamos. Não tem problema, nós ajudamos. Não vamos resolver, mas nós ajudamos. Mas o problema é nós começarmos a fazer as coisas sem Deus. O problema é nós acharmos que é um pastor que vai resolver a situação toda quando nós nos demitimos de trazer Deus para dentro da nossa casa. O problema é nós acharmos que é uma reunião de oração que vai resolver os estudos que nós não tivemos e nós precisamos trazer Deus para o momento dos nossos estudos. Quantas vezes é que tu oraste antes de ir ter um exame? Quantas vezes é que tu oraste pelos teus filhos quando os deixas à porta de uma escola antes de ele ir fazer um exame? E ouçam o poder disto. Eu orei esta semana e disse: Deus, honra o estudo do Alexandre.
E o que eu estava a dizer é assim, se ele estudou, Deus, tem uma ajuda. Pá, não deixes que as coisas à volta, os ruídos do mundo o atrapalhem, mas honra o estudo dele. Mas também disse, mas se ele não estudou, honra o não estudo dele. Só que isso faz a diferença, porque nós trazemos Deus para dentro da nossa vida. Nós não estamos só a confiar nos carros, não estamos só a confiar nas metodologias, não estamos só a confiar nos entendidos em recuperação de casais. Não, nós temos temos a presença connosco. Então nós não podemos, não devemos tomar qualquer decisão, seja de nós nos aproximarmos de Deus, de nós trazermos Deus, de fazer alguma coisa que agrada a Deus, tudo que tem a ver com Ele. É óbvio que eles têm que estar envolvidos, que Ele tem que fazer parte desse plano. E não pode ser da nossa maneira. Tem que ser à maneira dele. O transporte de carro, era o carro que os filisteus tinham, era a maneira que eles tinham de transportar. E era lógico, certo? A roda já tinha sido inventada. Era lógico, vamos transportar uma coisa pesada, onde é que nós vamos colocar? Num carro. Eles iam pensar assim, mas como é que é possível este povo que anda aí a conquistar tudo e mais alguma coisa e andam com uma arca às costas? Como é que é possível? Ouçam, o que as pessoas pensam de nós, crentes e cristãos e gente de Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma forma como eles olham para nós, é como olhavam para os israelenses na altura. Eles dizem assim, a roda já foi inventada, amigos. Nós vamos levar isto de carro. Vai ser muito mais fácil. Só que não é como Deus quer. O namoro não é como o mundo quer. É como Deus quer. E os do mundo vão olhar no nosso namoro e vão dizer assim, como é que eles ainda estão a carregar a arca às costas? É a mesma coisa. E se nós, de repente, começarmos a levar o nosso namoro no carro, vai correr mal. Alguém vai morrer. Pode não falecer. A sua existência pode não cessar. Mas há uma coisa que morre. Uma mulher ou um homem que tem relacionamento conjugal íntimo antes do casamento, há uma coisa que morre. Isso nunca mais vai acontecer. Não vai acontecer o que era suposto acontecer. Morre. Há tristeza, há luto. Porquê? Porque não foi feito da maneira que Deus quer. E isso vai ser, ainda que Deus possa curar, ainda que Deus possa apagar da nossa mente muitas das coisas que nós fazemos de erradas, isso não vai voltar atrás. Uzá morreu, ele ficou batizado, aquela terra ficou batizada com o nome dele. Não voltou para trás. Então o que quer que faças, tenta-te, esforça-te pelo menos a fazer à maneira de Deus. Esforça-te pelo menos a perguntar, há uma maneira de Deus? Posso fazer isto de uma maneira que agrada a Deus? Porque se existir, eu desafio-te hoje. Nós queremos ser incendiados, nós queremos ter visão para o futuro. Faz à maneira de Deus. Houve um jovem que perguntava, pastor, eu quero encontrar a mulher da minha vida. Sabem o que é que eu lhe respondi? Faz à maneira de Deus. Faz Deus acontecer na tua vida. E faz Deus acontecer. Dizem, mas ainda não está cá. Continua a fazer. E há um dia que vais olhar para o lado e tens uma mulher a fazer as coisas à maneira de Deus ao teu lado. E tu vais perceber assim, é uma mulher de Deus. Porquê? Porque estás a fazer as coisas à maneira de Deus. E nós às vezes tentamos buscar as mulheres da nossa vida em lugares onde não estão a fazer à maneira de Deus, neste caso. Então ele tem que estar no processo. Ele tem que fazer parte do processo e nós temos que fazer as coisas da maneira certa. Por último, Davi escolhe, nós já falámos disso aqui, ele tem que estar no processo, temos que fazer as coisas à maneira dele. Mas há mais um ponto que acho que é importante que nós falamos esta tarde. É que nós muitas vezes não colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas decisões. Nós não colocamos... Ele não é o principal, ele passa a ser o secundário. Então nós muitas vezes colocamos em primeiro lugar alguma coisa que não é o essencial para nós. O essencial para
para Davi era levar a arca de volta para casa. E ele, na cabeça dele, ele pensou que o carro, que a fórmula ia funcionar. O versículo diz que ele usa o carro novo. Há uma expressão que é o carro novo. Há um carro novo. Ou seja, ele não aproveitou o carro que já estava a ser usado. Ele próprio montou um carro. Ele próprio montou como se fosse a sua vida, com as leis do mundo e as leis dos filisteus. E ele ignorou, relegou para segundo lugar aquilo que era a lei de Deus. Em Números 4:15 tem lá descrito exatamente como é que a arca devia ser transportada. Com as varas, uma de cada lado, com os homens, com os levitas a carregarem. Não podia-se tocar. Então, muitas das vezes, nós fazemos o mesmo. Nós insistimos com os mesmos métodos. Nós ouvimos, às vezes, pregações atrás de pregações. E, às vezes, o que nós fazemos é fazermos um carro novo outra vez. O carro velho já se estragou, já experimentámos. A roda já partiu. Nós já ouvimos, nós sabemos. Mas nós dizemos assim, vamos construir um carro novo. Agora é que vai ser. Mas são sempre... Mas o que eu quero dizer aqui é que nós nunca tiramos, neste caso, nós nunca tiramos Deus da equação. Nós colocamos Deus numa posição inferior. Nós o que dizemos é assim, não, Deus, não, isto é para Ele. Mas eu vou fazer à minha maneira. Mas eu estou a fazer para Ele. Mas eu vou fazer à minha maneira. Eu estou a ir à igreja, mas eu não leio a Bíblia. Mas eu estou lá todos os domingos, estás todos os domingos. Mas eu dou o dízimo, mas eu não oro por ninguém. E às vezes nós fazemos este jogo de prioridade. Então, nós... E o problema não é o carro, o problema é a prioridade. Se a prioridade for Deus, a palavra dele tem prioridade sobre a nossa vida. O carro é um carro. Os israelitas usavam carros, mas não usavam carros para isto. O problema não está o carro. O problema não está nós fazermos algumas coisas. E ouçam, há problemas nós fazermos algumas coisas. Está escrito, ok? No que há problema nós fazemos, há problema. Mas há coisas que não há problema. Mas se nós colocamos essas coisas acima de Deus, passa a ser um problema. Então o problema não é o carro. O problema é a prioridade que nós damos aos carros que nós temos na nossa vida. A Bíblia diz que, em Mateus 6:33, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua... Então, se nós temos que fazer isso, essa é a nossa prioridade. E depois diz que se nós buscarmos isso, o que é que vai ser acrescentado? Só que não são todas mesmo, vocês entendem disso? São todas debaixo da vontade do Pai. E isso muda tudo. Se a vontade do Pai for a nossa prioridade, aquilo que nós pedimos e sonhamos e queremos projetar é diferente. Então, se nós não colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar, imaginem a loucura que é nós fazermos igreja. Nós, pastores, nós aqui os três, temos pelo menos as mesmas regras que vocês. Não temos regras diferentes. Como pastores, se nós não pusermos a vontade de Deus acima, nós podemos buscar alguma coisa que é uma coisa do nosso coração. Pois não todas as coisas vão ser acrescentadas e a justiça de Deus não vai vir, porque não foi uma coisa que buscámos do coração dele. Então, Davi buscou alguma coisa que não era prioridade. Ele tinha outras prioridades e nós precisamos ter cuidado. Quando nós temos a presença com Ele, quando nós estamos na presença da maneira dele, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, nós vivemos na presença da arca. Nós conseguimos viver isso. E dentro da arca, como eu já disse no início, tinha lá 3 coisas. Vocês vão me ajudar. Tinha as tábuas, tinha mais o maná, o jarro com o maná, e tinha a vara. Tinha as tábuas. Quantas vezes é que nós não... Quantas vezes não? Nós temos que curvar os nossos joelhos, nós temos que buscar a presença de Deus para receber, não as tábuas da lei, mas a palavra dele. Nós queremos ouvir.
a voz de Deus na nossa vida. E a arca, a presença, significa palavra. O maná era um lembrete, uma lembrança, uma celebração da provisão de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus da maneira certa, com Ele e dele em primeiro lugar, nós vamos experimentar a provisão de Deus na nossa vida. E a arca lembrava isso. E a arca e a presença também lembravam a vara de Arão, que floresceu. Então, sempre que nós buscamos a presença de Deus da maneira certa, o milagre pode chegar à nossa vida, mas da maneira certa. Então, que esta tarde nós possamos pensar acerca das coisas que nos foram roubadas, ou que nós permitimos que nos roubassem, ou que nós permitimos que ficassem longe demais, tempo demais. E se calhar num caminho diferente, mas inverso, nas coisas que nós permitimos que permaneçam também na nossa vida. Isto não estava escrito, mas Deus colocou no meu coração que há coisas que nos roubam, é verdade. A vida rouba-nos tempo para estar uns com os outros. A vida rouba-nos tempo para nós estarmos tempo com a palavra. A vida rouba-nos tempo para estarmos tempo com Deus. Mas a vida também faz com que, e nós próprios, nós também permitimos que coisas venham de fora e permaneçam em nós. E tempo demais. Tempo demais. E isso também é alguma coisa que afasta a presença de Deus. Ele não se junta, ele com um jugo desigual. Então que hoje possa ser um tempo onde nós possamos convidar Deus, a sua presença, a sua palavra, a sua provisão, o seu milagre nas nossas vidas. E que aquilo que nós queremos tanto ver para o futuro como inspiração, aquilo que Deus quer fazer com as vossas vidas, aquilo que Deus quer fazer com vocês individualmente, como igreja, como célula, o que seja, seja com Ele, da maneira dele e com Ele em primeiro lugar. Amém?